Olá, o resumo da semana está no ar. As audiências públicas para discutir o orçamento de 2017 começaram aqui na Câmara. A Secretaria Municipal de Saúde vai investir mais de 5 bilhões de reais no ano que vem. Em sessão presidida pela Comissão de Finanças, o secretário de Saúde garantiu que os investimentos na área representam 25% de todo o orçamento da Prefeitura. Para o ano que vem, não estão previstas a reforma e a construção de novos hospitais. Não seria adequado, no planejamento da LOA, a gente definir quais seriam esses investimentos e quais seriam as obras para uma nova gestão municipal. Agora, é totalmente adequado e necessário que a gente organize as questões de custeio e que possa deixar claro e bem definido a questão de sustentabilidade de tudo que foi feito na Secretaria Municipal de Saúde. Com um orçamento superior a 590 milhões de reais, a Secretaria de Conservação apresentou o cronograma de investimentos para o próximo ano. Um dos principais investimentos será na manutenção do programa de sirenes nas regiões com riscos de desmoronamentos. Hoje, 103 comunidades contemplam o projeto. Em 2010, nós não tínhamos esse sistema instalado. Infelizmente, nós computamos 67 vítimas fatais somente no ano de 2010, quando então foi decretada a situação de emergência. De lá para cá, de 2011 até o presente momento, até a data de hoje, 11 de outubro de 2016, nós já acionamos esse sistema por diversas vezes. Tivemos deslizamentos, tivemos desabamentos, infelizmente apenas 2 óbitos que aconteceram na comunidade Chácara do Céu, ali próximo ao Vidigal. Já a Conlurb, com um orçamento de quase 2 bilhões de reais, enfrenta um problema que tem aumentado todos os anos: a reciclagem. Em função da crise financeira, hoje você vai fazer uma coleta de praia, basicamente 70% do lixo reciclado já foi coletado pelos catadores. E a gente não consegue recolher isso para alimentar as 2 centrais de triagem que a gente tem hoje, Bangu e Irajá. Já a Secretaria de Transportes não falou de valores para o ano que vem, fez um balanço de 2016. A única projeção feita para o próximo ano é a conclusão do corredor Transbrasil, que vai ligar o centro à Baixada Fluminense. Todos os investimentos previstos em transporte público para os Jogos Olímpicos foram executados, foram realizados, estão em operação. E a gente tem ainda para completar mesmo essa rede, o PRT Transbrasil, que está agora em execução, que a gente espera completá-lo em 2017. Durante a audiência, o vereador Rafael Aloysio Freitas questionou os projetos ligados à expansão do VLT. Para quando está planejada a entrada em operação das demais linhas do VLT Centro? E se existem realmente estudos e projetos para a expansão do modal para a Zona Sul e Ilha do Governador, já realizados pela Secretaria? Já tem uma linha em operação, a segunda linha, que vai ligar ali a Central do Brasil até a Praça 15, através do eixo da Praça República, 7 de setembro, né? Entraria em operação, acho que até o final de novembro, segundo o cronograma de obras deles. E a terceira linha ainda não está em execução, é uma linha que sai da Central do Brasil, pega o eixo do Marechal Floriano, adentrando a Rio Branco, onde já tem, então, a primeira linha que já está em operação. Mas agora falta um detalhamento de projeto, né? Então, isso ainda tem que ser estudado, enfim, para verificar efetivamente a real equacionamento de viabilidade econômica, financeira, enfim, de uma expansão de um VLT, tanto para a Zona Sul quanto para a Ilha do Governador. O orçamento da Secretaria Municipal de Cultura caiu 60 milhões de reais em relação ao ano passado. O Planetário e a Rio Filmes foram afetados com o corte. De acordo com o subsecretário municipal de Cultura, não há previsão para o próximo ano de construção de novos equipamentos, como, por exemplo, teatros e museus. Segundo Carlos Costa, o objetivo é ocupar os espaços culturais já construídos. A necessidade de ocupação física dos espaços públicos, sobretudo no Boulevard Olímpico e na Praça Marechal Câmara, para que a população possa se apoderar desses espaços de maneira segura e que tenha atratividade de fato, e a gente enxerga que a cultura é este meio para fazer isso. O vereador Raimon questionou o quanto é gasto com os museus do Amanhã e o Museu de Arte do Rio. O parlamentar também pediu informações sobre o planejamento da ocupação cultural desses espaços. Há como esclarecer sobre o MAR e sobre o Museu do Amanhã o quanto eles consomem do orçamento da cultura?
Porque pensar na construção do mar e do Museu do Amanhã, no meu entendimento, não é pensar cultura. Nós estamos pensando em obra. O Museu do Amanhã custa 16 milhões ano. O Museu do Mar custa 14 milhões ano, nesses contratos de gestão. Toda ativação cultural eles buscam através de leis de incentivos, em que pese também poder usar esse valor que a gente paga para fazer programas culturais. O orçamento do planetário foi reduzido. O investimento, que era de 6 milhões, caiu para 160 mil reais. Acreditamos que isso seja para deixar o próximo gestor, com facilidade de poder fazer as suas mudanças. O fato é que nós tivemos uma queda expressiva em investimentos. A Rio Filmes também teve uma redução no orçamento. O corte foi de 41%. Os 20 milhões de reais em 2016 vai cair para quase 12 milhões de reais no próximo ano. Está deixando para o próximo gestor definir as prioridades de 2017, se vai haver investimento ou não na Rio Filme. As audiências do orçamento ocorrem no mês de novembro, mas foram antecipadas por causa da mudança na gestão da Prefeitura. A razão da antecipação das audiências públicas, principalmente por solicitação de alguns secretários que terão que ficar o mês de novembro e dezembro no governo de transição. E isso certamente vai tomar muito tempo da secretaria e da equipe gestora de todas as secretarias. De acordo com a presidente da Comissão de Finanças, o orçamento de 2017 deve ser votado ainda este mês. Votar o orçamento antes do segundo turno é muito mais tranquilo e isento, porque não sabemos quem será o futuro prefeito. Isso dá uma certa isenção e tranquilidade na votação. Eu sempre busco a coerência, independente de quem venha a ser o prefeito da cidade, eu terei sempre a mesma responsabilidade. Câmara Municipal recebeu mais uma edição do programa Música no Museu. A Rádio Nacional, que completou 80 anos, foi homenageada. Gerdau dos Santos trabalha na Rádio Nacional desde 1953. Ele começou como radioator e depois se tornou âncora de diversos programas. Quando eu entrei em 1953 na Rádio Nacional, eu vi o progresso dela, o sucesso dela, porque eu trabalhei com os artistas do passado, cantores, radioatores, radioatrizes, maestros, músicos. Gerdau participou de uma homenagem à Rádio Nacional realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal. A solenidade contou com a participação do pianista Ricardo McCord, que apresentou canções próprias e de grandes nomes da história da música brasileira. Eu sempre fui muito ouvinte da Rádio Nacional e... Enfim, o meu repertório é todo baseado na música brasileira, ritmos brasileiros, Então, a influência do que eu ouvi é fundamental. Além das novelas, a Rádio Nacional ficou conhecida pelo seu elenco de cantoras. E uma delas esteve presente na homenagem. A Rádio Nacional, acho que para muita gente, inclusive da minha época, que aprendeu praticamente a falar ouvindo a Rádio Nacional, e no meu caso, inclusive, que fui me interessando pelos acontecimentos artísticos, estreitou muito essa afinidade, até que Deus me deu a felicidade de poder fazer parte desse grande cast, que até hoje é tão reverenciado, que me honra muito. A organização foi do Centro Cultural da Casa, que apoia o programa Música no Museu. Música no Museu procura homenagear essa grande rádio nacional, a era do rádio, e que tem marcante posição e participação da história da cultura brasileira. E o resumo da semana fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!